Salve, salve você investidor mais! Augusto por aqui. E hoje o assunto é construção da renda passiva. Comenta aqui pra gente, você já tem uma fonte de renda passiva? O seu dinheiro já está trabalhando para você? Você já consegue receber rendimentos sem ter que se dedicar exclusivamente àquela atividade? Seja físico ou mentalmente? Eu tô cheio de frasezinhas e jargões bregas hoje, hein? Meu Deus do céu. Bom, vamos começar. Qual que é a definição de renda passiva? A renda passiva, simplesmente, é aquela renda que não depende do seu esforço ativo, seja ele manual ou intelectual. Você não precisa dedicar o seu tempo para ganhar dinheiro. Você pode ficar de boa na lagoa. Nossa, minha esposa vai me matar. Você pode ficar tranquilo enquanto o dinheiro está entrando na sua conta. E aqui é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que levantar. Lembra que a gente já comentou aqui no canal, e você provavelmente sabe disso, que no Brasil falta educação financeira, que nós não somos ensinados a pensar no dinheiro como um veículo que te leva à prosperidade. E por a gente não ter essa educação financeira, é comum a gente ouvir por aí que quando a gente fala em renda passiva, isso é conversa de vagabundo. Calma, rapaz, tenha calma, meu filho. Não faz. Você está impossível. Que não quer trabalhar para ganhar dinheiro. Que a única forma que vai te fazer ficar rico é trabalhando duro, de sol a sol e sem reclamar, sem pestanejar. Mas isso não é verdade. Com toda certeza, eu sei que você, assim como eu, já viu várias pessoas que são trabalhadoras duras, que são pessoas honestas, íntegras e que se dedicam, seja manualmente ou seja mentalmente, ao seu serviço. E mesmo assim, nunca ficaram ricas, nunca prosperaram e nunca mudaram de patamar. Estão sempre na mesma casa, com o mesmo carro, do mesmo jeito. Essas pessoas não prosperam. E por isso é importante a gente desmistificar esse ponto. O trabalho duro te leva à prosperidade, à riqueza. Não, não é o trabalho duro que só por ele vai te levar. Trabalhar com eficiência, trabalhar com dedicação, com paixão, sim, é um gatilho que te leva à prosperidade. Mas se você não souber pensar em educação financeira e aprender essa chave mágica de economizar dinheiro, poupá-lo e investi-lo para ter renda passiva, você nunca vai ficar rico. Porque o seu tempo é limitado, o seu esforço é limitado. E para isso a gente precisa criar essas fontes de renda passiva, aprendendo a diversificar, aumentando a nossa segurança para ter prosperidade no futuro. Assim, se você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, mesmo que você seja demitido, ou que os negócios da sua empresa não andem tão bem, a sua prestação de serviço como autônomo caia por uma sazonalidade anual, normal. Mesmo que esse imprevisto ou esse previsto negativo aconteça, você ainda terá renda mensal constante, uma renda constante. Eu falei mensal, mas nem sempre ela precisa ser mensal, mas ela precisa ser constante, de tal forma que você não fique a ver navios. O importante de tudo é que, independente se você ganha muito ou pouco, com uma educação financeira, você consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês. E você fazendo sobrar dinheiro no final do mês, você consegue construir a renda passiva que você precisa. Você consegue colocar o seu dinheiro para trabalhar para você enquanto você estiver dormindo. Então, como a gente já viu, o seu tempo é limitado e também a sua fonte de energia, a sua fonte vital, a sua energia vital. Ela é limitada. Aí vem aquela velha frase do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Se você não aprender a ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. Junta uma coisa com a outra, sua energia é limitada, seu tempo é limitado, quer dizer que na velhice você não consegue ganhar tanto tempo, se você não colocou uma fonte de renda passiva na sua carteira, lá na velhice você não vai ter o mesmo rendimento que você tem hoje. Quer dizer que seus ganhos são limitados à quantidade de horas que você consegue trabalhar no dia.
Quer dizer que quanto mais o tempo passa, menos energia você tem, mais você se desgasta para ter que ganhar o mesmo que você ganha hoje, para ter que produzir o mesmo que você produz hoje. Quanto mais você se desgasta, menor é o seu tempo de vida, mais doenças vão aparecendo. Você consegue entender que bola de neve negativa que você construiu na sua vida? Se você só depende do seu esforço físico, mental, do seu tempo para ganhar dinheiro, você está fadado ao fracasso. Sim. Quando? Vai depender. Se você ganhar muito, é mais. Se você ganhar pouco, é menos. Não importa. Beleza. Dito tudo isso, eu espero ter colocado todos nós no mesmo patamar. Você que já veio de outros investimentos, que já está nessa jornada, provavelmente você deu uma corridinha no vídeo. Agora eu vou pedir para você parar e prestar um pouquinho de atenção, tá bom? Quais são as alternativas para a gente ter renda passiva? São inúmeras. Você pode empreender. Lembra, a renda passiva ela não pode depender do seu esforço. Então, uma renda extra ainda é uma renda ativa. Você só achou uma outra fonte de renda, mas que depende ainda do seu trabalho, seja mental, seja intelectual, e eu juro que é a última vez que eu fiz essa distinção. Então vamos para as alternativas que não dependem de você. Empreender é a principal delas. Você pode buscar uma franquia, você pode começar uma microempresa na sua região, que com o passar do tempo ela tem escalabilidade, você não vai ter que estar junto dela todo o tempo para ela gerar fonte de renda para você. Mas quando a gente fala de negócio no mundo físico, real, e não através do mercado de ações, nós estamos falando de negócios mais arriscados. Se eles são mais arriscados, obviamente eles têm um maior retorno. Mas empreender é a base do sucesso para a renda passiva. Se você não quer arriscar tanto e investir muito do seu patrimônio em uma franquia ou numa empresa, você pode fazer isso entrando no mercado de ações. Como? Comprando parcelas de empresas que já são consolidadas, de grandes marcas, de marcas que têm lucratividade recorrente e que cabem no seu bolso. E você pode comprar uma, duas, três, quatro, cinco e diversificar seu leque, tendo renda passiva de forma recorrente e ainda assim não ficar tão exposto a um único ativo, a uma única empresa, seja ela sua, seja ela de outra pessoa, de um grupo. Ou vai me dizer que você não conhece ninguém que construiu uma microempresa, um micronegócio, um pequeno negócio e fechou ele antes de um ano? Com toda certeza sim. Até as estatísticas nos mostram que a maioria das empresas, dos pequenos negócios que são abertos no Brasil, eles fecham antes de um ano. Isso porque o Brasil tem a maior carga tributária, porque a gente tem um monte de viés que tem que ser levado em consideração e pontos que nós, brasileiros, sem educação financeira, não nos acostumamos a olhar. Tem pessoas que têm grandes ideias e são aptas a exercer aquela grande ideia, mas ela não sabe administrar o negócio, ela não sabe pensar como líder e assim por diante. Como esse investimento, empreender no mundo físico, é muito arriscado, eu não vou aqui bancar o trouxa e querer passar para você como fazer isso. Tem outros canais que fazem isso e não vai ser você, investidor, mais que vai fazer. A gente vai focar nessa outra alternativa, nos negócios consolidados que são mais seguros para você e que ainda assim podem colocar até mais dinheiro no seu bolso. Ah, legal, Augusto. E quais são... então é só entrar no mercado de ações e sair escolhendo a empresa que eu gosto? Ah, eu sou apaixonado pela CVC, vou colocar. Eu adoro a promoção do Kit Kat na Americana, então eu vou comprar ações da Americanas. Não, calma lá. Tem análise para ser feita. Tem ações que são boas pagadores de dividendos, tem ações que são de crescimento, tem ações que não estão tão boas das pernas. Para a gente saber qual ação comprar, a gente tem que saber avaliar uma empresa e quais delas são boas pagadoras de dividendos. Beleza? Outro grupo de ativos que são muito utilizados para a formação de renda passiva são os fundos de investimentos imobiliários. E aí vem os seus derivativos,
recém-surgidos, né, criados. Os fundos de investimento no agronegócio e os fundos de investimento em infraestrutura. Eu tô criando um jargão para eles que são os 3 mosqueteiros da Bolsa de Valor, da Bolsa de Valores. Mas não fala isso para ninguém ainda não, que eu tenho vergonha, tá? Mas sim, esses 3 mosqueteiros, eles colocam dinheiro mensalmente no seu bolso. Eles te dão um retorno. A gente utiliza a expressão dividendos. Eles não são obrigados legalmente a a te pagar mensalmente esses dividendos. Porém, por um consenso do mercado, os fundos que começaram a pagar mensalmente foram mais benquistos, portanto tiveram mais investidores, e quanto mais investidor comprando, maior a cota sobe. Mais fácil para o fundo crescer, certo? Vendo esse modelo de gestão que deu certo, as outras gestoras começaram a aplicar. Hoje é comum um fundo de investimento imobiliário pagar mensalmente. Quando ele não paga mensalmente, a galera corre deles, e aí eles já não são mais tão benquistos. Porém, por lei, eles são obrigados a te pagar o lucro, 95% do lucro semestralmente. Olha que bacana. 95% do que entrar, ele tem que te pagar semestralmente. Ele divide em 6 meses ou ele te paga de uma vez só. Mas 95% dos aluguéis que ele recebeu, dos imóveis que ele compra, ele põe no seu bolso de volta. Olha como que essa renda passiva é bacana. E por isso que o fundo imobiliário tá ganhando tanto destaque, está sendo tão badalado. Porque ele paga muito bem. Tem fundo que paga muito mais do que a renda fixa. E honestamente, ele tem uma segurança maior do que a renda fixa. Porque a renda fixa a gente está investindo em dívidas. Tem fundos imobiliários que investem em dívidas, mas de uma forma diversificada. A carteira está cheia de CRI. Você pode ir lá na renda fixa e comprar um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário. Mas aqui você está comprando uma cota do fundo e está diversificando em vários CRIs, em vários outros fundos. A gente vai fazer um vídeo só sobre fundos imobiliários e assim por diante. O importante aqui é você saber que esses 3 fundos colocam dinheiro mensalmente no seu bolso. E para quem quer uma renda passiva, nada melhor do que esse efeito clientela. O dinheiro entrando mensalmente e você vendo o fruto do seu investimento. E para quem está querendo renda passiva, nada melhor do que essa frequência recorrente igual aos seus gastos. Você tem gasto todo mês e mensalmente entra essa fonte de renda, entra esses aluguéis que você ganha, esse dividendo. Isso é o efeito clientela. É você ver o fruto do seu investimento mensalmente. Você pode pegar ele na mão literalmente. Não é só a cota que está subindo. Não é igual quando você compra uma ação ou mesmo um fundo imobiliário. Você comprou uma cota por 100 e você de repente olha lá que ela está R$ 105. Você sabe que você ganhou R$ 5. Mas para ter esses R$ 5 na sua mão, você tem que vender aquela cota, pegar o dinheiro que é o principal, né, os R$ 100, e os R$ 5 para você. Esses R$ 100 você tem que pensar em aplicar novamente. Eu já vou falar sobre a tributação desses R$ 5, mas aguenta aí. Quando a gente fala em dividendos dos fundos de investimento fechado, que são esses 3 que eu expliquei para vocês, todo mês cai na sua conta um aluguel. É como não? Exatamente isso. Você tem imóveis alugados através desse veículo de investimento chamado fundo de investimento fechado. O inquilino paga o aluguel vai para o fundo, ele paga as taxas de gestão, todas as custas que ele tem, o lucro, 95% ele distribui para os cotistas. Então você recebe mensalmente esse aluguel. E aí você faz o que você quiser com ele. O ideal é você reinvestir, quando você está na fase de construção da sua renda passiva. Mas se no mês você precisar usar aquela fonte de renda para quitar uma dívida inesperada ou qualquer coisa do tipo, você tem. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Isso é o efeito clientela. É o faz-me rir. É sentir na mão o dinheiro e falar, tá dando certo o que eu tô fazendo. O meu investimento está dando certo. Um ponto muito interessante e que tem inúmeros analistas e educadores financeiros no YouTube, e são educadores que eu recomendo, que eu adoro,
que eles vão falar assim, porque a pessoa vem me falar que a maior vantagem de um fundo de investimento imobiliário é que o aluguel é isento de imposto de renda. Isso mesmo. O aluguel é isento de imposto de renda. Quando a pessoa fala isso, eu já falo, nossa, eu paro de seguir ela porque, poxa, tem tantas outras características melhores no fundo de investimento que a pessoa já começa com isso, eu desisto. Eu dei toda essa contextualizada porque eu quero te mostrar, sim, como isso é importante. Você está construindo uma renda passiva e essa renda passiva é isenta de imposto de renda. Diferente do ganho de capital, que ele é tributado, seja em 15% ou 20%, o dividendo que você ganha no fundo imobiliário é isento. O dividendo que você ganha no fundo agro, no fundo infra, é isento. O aluguel que você recebe, se você tiver um imóvel real, ele é tributado pela alíquota do imposto de renda da tabela regressiva, progressiva, sei lá, da tabela de imposto de renda. O dividendo que você recebe do seu fundo de investimento, ele é líquido, ele vai inteiro para o seu bolso. Se você ganhou 5, os 5 são seu. Isso é muito bom. E isso tem que ser lembrado. Porque se você está aqui, você está começando. Se você está começando, você começa a perceber as diferenças e as vantagens desse produto. E no final da conta, esse centavinho que você ia pagar de imposto de renda, você pode reaplicar, reinvestir. E vai aumentar a sua bola de neve, vai diminuir o tempo que você precisa para construir uma renda passiva grande. Uma renda passiva suficiente para bancar os seus gastos. Já no caso das ações, tem dividendo, tem JCP. Um é isento, o outro é tributado. Você percebe como que tem muitos detalhes para a gente descobrir e desbravar sobre esses assuntos? Sobre como construir uma renda passiva legal, bacana, diversificada, que vai te pagar de forma recorrente, que vai te dar um upside, que vai ter ganho de capital. Tem muita coisa legal nesse universo. É o jeito mais seguro de você empreender o seu dinheiro. E a gente vai aqui no canal Você Investidor Mais te contar tudo o que você precisa sobre a construção da renda passiva através de ações e fundos de investimento fechado. Beleza? Então, essa é uma outra forma de você empreender. Você está empreendendo o seu dinheiro através do mercado de ações. Só que o mercado de ações ele é comum por causa da sua volatilidade. Todo mundo já ouviu falar, o Ibovespa perdeu 100 mil pontos, o Ibovespa bateu 110 mil pontos, a ação despenca e assim vai. Isso quer dizer que a cota, ou seja, o seu patrimônio, ele vai oscilar, ele vai variar. Mas isso não quer dizer que você está perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro, ou que vai interferir na sua renda passiva. Não é porque um fundo imobiliário baixou o valor da cota de mercado que ele vai parar de pagar a mesma quantidade para você. Se os inquilinos estão lá pagando a mesma quantidade de aluguel todo mês, independente de como movimentou essa cota, você está recebendo. Você pagou 100 e recebe 1 de aluguel. É mais ou menos essa proporção que o IFIX está pagando hoje, 1%. Então, didaticamente falando, você comprou uma cota por 100 reais e está recebendo R$1 de aluguel. De repente veio uma notícia terrível. Lula brigou com o presidente do Banco Central. A cota cai para 95. E quanto você continua ganhando de aluguel? R$1. Por quê? Porque o inquilino está lá pagando o mesmo tanto por mês. O que eu quero trazer aqui para você presta atenção, você está entrando no universo de renda variável, construindo renda passiva através da renda variável. Então você tem que estar preparado e ter estômago para ver essas oscilações de cota. Você vai ver seu patrimônio subindo e descendo, mas isso não quer dizer que você está perdendo ou ganhando dinheiro. Você só perde ou ganha dinheiro na hora que você vende aquela ação que você comprou. Do contrário, o que a gente se preocupa é com os fundamentos dos ativos que nós compramos e quanto que eles estão nos pagando por mês. Porque o nosso foco é a renda passiva, é o rendimento mensal, é o rendimento recorrente. E não como que está oscilando. É lógico que a gente também vai querer ganhos de capital, mas se a gente entrar só pensando nisso, na primeira oscilação de preço você vai vender as suas cotas, vai vender as suas ações. E você não vai dar tempo ao tempo, não vai deixar aquele investimento maturar e você ganhar mais do que você está ganhando hoje.
A título de exemplo, uma ação ela é mais arriscada do que um fundo de investimento imobiliário. Logo, uma ação tende a te dar um retorno maior do que um fundo de investimento imobiliário. Por isso que a gente fala que o fundo de investimento imobiliário ele é a piscina de água rasa, é a piscina com boinha, para você entrar nesse universo de renda variável. E antes da gente falar de qualquer ação, de como construir uma carteira de ações, ações boas pagadoras de dividendos, nós vamos te ensinar a analisar um fundo de investimento imobiliário e tudo o que você precisa saber sobre ele. Poxa, Augusto, mas até agora tá no campo muito hipotético, eu tô entendendo esse lance de renda passiva, mas eu ainda não consigo ver na prática isso. Eu não consigo ver como que compensa mais eu ter um fundo imobiliário do que um imóvel. Esses dias atrás eu conversando com um colega e ele falou para mim sobre os fundos imobiliários, que a maior queixa dele é assim: ah, legal isso daí de fundo de investimento imobiliário, mas um fundo de investimento ele só vai te pagar alguns centavos por mês. E isso não vai deixar ninguém rico. Isso daí é o conto do vigário. É verdade que ele paga centavos por mês? É. Atualmente o IFIX está pagando mais ou menos 1%. E esse patamar é alto, tá bom? Mas ele está pagando por volta de 1% ao mês. Isso quer dizer que se você pagou R$ 10 na sua cota de fundo de FII, você vai receber 10 centavos no final do mês. Não dá para nem comprar uma bala, né? Se você pagou R$ 100 na cota, você vai receber R$ 1. Poxa, Augusto, não dá para comprar um sorvete com isso. Não. E eu estou investindo R$ 100. Sim. Lembra, um vídeo aqui do canal eu falei de como a gente tem que distinguir a renda passiva e a renda ativa. Nunca querer esperar o mesmo retorno da renda ativa com a renda passiva no começo. Tem que dar tempo ao tempo. Mas quer ver só como faz sentido investir através de fundos imobiliários e não de outras maneiras? Se você pensar num imóvel de 500 mil, ele vai te pagar por mês de aluguel, mais ou menos na média, 0,4 e 0,5, entre 0,4 e 0,5% ao mês. Isso vai te dar um aluguel de mais ou menos 2.250, vai para chegar na média. Entre 2.000 e 2.500. Esse aluguel, você tem que pagar o imposto de renda, você tem que pagar a taxa da corretora que você alugou, você tem que separar o dinheiro do IPTU, você tem que separar o dinheiro para eventual manutenção do imóvel e outras coisas. Então, no fundo, você não acaba recebendo os 2.500. Mas vamos supor que você receba 0,5% ao mês e você receba inteirinho na sua mão 2.500. Lembra que eu te falei que o fundo imobiliário está pagando 1% na média por mês? Ou seja, se você tiver a mesma quantia investida em imóveis, em fundos imobiliários, você estaria recebendo algo em torno de R$ 5.000 por mês. Aqui, totalmente isento de imposto de renda. Porque esse 1% já foi descontado todas as taxas. É o dinheiro que entra no seu bolso. A gente chama de dividend yield. É o retorno que o seu dividendo está dando pelo valor que você pagou nas suas cotas. Então você está recebendo praticamente o dobro ou até mais do que isso e, além de tudo, de forma mais segura. Por que de forma mais segura? Porque você está diversificando. Se um inquilino sai, você não fica sem essa renda. Você só perdeu uma parte dessa renda. Mas você continua tendo renda de outros fundos. Um fundo imobiliário, ele pode investir num único imóvel, mas o comum é que ele invista em mais de um imóvel. Então, um fundo já vai te dar uma diversificação maior do que se você tivesse comprado um único imóvel por 500 mil. O ideal é você comprar vários fundos imobiliários, que eles girem em torno aí de 5% do seu patrimônio. Então, você ter algo em torno de 5 a 10% do seu patrimônio, de 10 a 20 fundos, vai. Desses 10 e 20 fundos, vamos falar que cada um deles tenha 4 imóveis. Tem alguns que têm muito mais do que isso. Então você vai ter de 40 a 80 imóveis. Se um inquilino sai do imóvel, você só tem um pequeno default no final do mês e não todo default. Você não é tão penalizado. Outra característica legal é que a gestão é profissional. Então tem
uma gestora, uma equipe enorme, capacitada para cuidar desse assunto para você, para ver qual que é o imóvel legal, qual que é o inquilino bacana, qual que é o preço certo para fazer essa negociação, o que que ele está buscando, qual que é o cenário econômico ideal para comprar e para vender, para manter. Além disso, tem uma auditoria externa que vai fiscalizar. Tem órgãos reguladores, regulatórios, que vão fiscalizar o andamento desse fundo. O fundo é composto por gestora, administradora e escrituradora. Dentre elas, a gente tem XP, BTG Pactual, Vortex, Banco do Brasil, Santander, Itaú. Olha quantas empresas grandes que certamente você já ouviu falar e que você confia, que estão gerindo esses fundos, com certeza de uma maneira muito mais eficiente que a sua gestão no dia a dia. Agora, lembra que eu falei maior risco, maior retorno? Sim, isso se aplica quando a gente está falando de um mercado de ações, mercado de capitais. Quanto mais pessoas investindo, mais eficiente é esse mercado. A eficiência quer dizer que você está pagando o preço justo por aquele ativo. Isso acontece no mundo real? Dificilmente. Principalmente se você tem muito pouco conhecimento sobre o assunto. No nosso caso aqui, a gente está falando sobre FIIs, fundos imobiliários. Aí você resolve ir lá e construir uma casa. Ou comprar. Você vai lá e compra essa casa em vez de construir. Que seja. Quantas pessoas você viu que fez esse tipo de investimento e se deu mal? Pessoas que compraram imóveis na planta e nunca viram o imóvel. Apartamentos na planta, né? E nunca viram um apartamento. Pessoas que compraram casas e a casa tinha problema estrutural, tinha um problema de saneamento ou regional ali. Ou pessoas que foram construir, contrataram uma construtora e descobriram depois que a construtora não fez as coisas corretamente, não averbou a escritura, não tirou a bits e etc, etc. Tantos outros exemplos. Quantas pessoas pagam caro por imóveis ruins? Aqui a eficiência não se aplica. Aqui não tem aquela correlação, maior risco, maior retorno. Não, aqui é maior risco, menor retorno. Entende como que fica complicado? Só que a gente cresceu ouvindo que a terra é a moeda forte, que se você quiser proteger o seu patrimônio, você tem que comprar imóvel. Isso é verdade. Só que para fazer isso de uma forma eficiente, entre no mercado de capitais. Comece a entender esse assunto e você vai ver que é muito mais seguro e muito mais rentável do que colocar o seu dinheiro num único imóvel, ou que seja em vários, mas que você não tem expertise, não tem know-how. Você vai estar perdendo dinheiro nesses lugares. Isso é a construção da renda passiva. E se você não tem uma quantia enorme para comprar um imóvel hoje, e esse valor não é suficiente para construir uma renda passiva, uma carteira de renda passiva que vai te dar liberdade financeira, você vai ter que batalhar por ela. E aqui no canal Você Investidor Mais, a gente vai te ajudar a lapidar a mentalidade correta para construir a renda passiva ao longo do tempo, devagar, de forma persistente e eficiente. E aí, gostou desse conteúdo? Quer se aprofundar sobre a construção da renda passiva? Você quer ter um futuro mais próspero? Porque eu te garanto, a probabilidade maior é que você esteja vivo daqui a muitos anos. Agora você precisa saber como que você vai querer chegar lá, dependendo exclusivamente do seu tempo e da sua energia vital, ou você vai chegar lá gozando a vida através de fontes de renda passiva que você construiu hoje, que você começou a construir hoje.